Olá, voltamos aqui para a gente continuar fazendo o que a gente? Atualidades em exercícios. E vamos para a próxima questão? Olha aqui, ó, a questão traz assim. Em junho de 2016, o Reino Unido realizou um plebiscito perguntando se a população queria continuar ou sair da União Europeia. A votação foi apertada e apontou que cerca de 52% dos britânicos apoiam a saída do bloco comum. As consequências do chamado Brexit são graves para o bloco e para o mundo. Disponível em, está aqui com adaptações. No que se refere ao tema e os assuntos correlatos, julgue os itens. Gente, é o seguinte, tá? Tá se falando do Brexit. O que é o Brexit? É a saída do Reino Unido da União Europeia. Antes de continuar, deixa eu fazer para você três perguntinhas. Você sabe a diferença de Reino Unido, Grã-Bretanha e Inglaterra? Porque isso é a primeira coisa para a gente entender, para falar de quê? De Brexit, tá certo? Ah, professor, sei sim, sabe? Então tá, então eu vou falar aqui de besta que eu sou, tá certo? Só para poder revisar tal, besta aqui. Olha aqui, gente. Nós temos ali, na verdade, duas ilhas. Nós temos a ilha maior e a ilha menor. A ilha maior é a ilha da Bretanha, tá certo? É a ilha da Bretanha. A ilha menor é a ilha da Irlanda. Legal. Tá certo? Vamos lembrar, gente, que na Ilha da Bretanha eu tenho 3 unidades políticas autônomas vinculadas ao poder central da rainha. Quais são as 3, gente? Escócia, tá certo? País de Gales e aqui eu tenho o quê? A Inglaterra. Então a Inglaterra é tudo isso aqui, ó. A Inglaterra é só essa parte aqui. Tá certo? Então nós temos aqui Escócia ao norte e País de Gales. Quando eu tenho toda a ilha, as 3 unidades autônomas, eu tenho chamado o que, gente? Grã-Bretanha. Então aqui nós temos a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha é o que? A Escócia mais País de Gales mais a Inglaterra. A Grã-Bretanha, ou seja, essa ilha maior, mais a Irlanda do Norte e mais 14 possessões pelo mundo, tem o que nós chamamos de Reino Unido, beleza? Agora vale lembrar o seguinte, tá, gente? A Irlanda já foi colônia e isso é muito importante. A Irlanda, isso é muito importante, vou falar mais uma vez. A Irlanda já foi colônia da Inglaterra. Conseguiu a sua independência, se eu não me engano, lá em 1926. Qual é o detalhe, gente? A Irlanda tem maioria católica, a Inglaterra tem maioria protestante. Tá certo? Qual é a questão 2 aqui, gente, que a gente pode falar para você? É o seguinte, é que quando houve essa independência, a parte norte da Irlanda, chamada de Irlanda do Norte, tem maioria protestante. E ela quis continuar unida. Então nós temos o quê? A chamada Irlanda do Norte, de maioria protestante, que ficou unida com quem, gente? Com o Reino Unido. Então a Irlanda não faz parte do Reino Unido. A Irlanda do Norte faz, tá certo? Mas a Irlanda do Norte, você tem o quê? 60% protestante, 40% católicos. E os católicos da Irlanda do Norte, eles querem fazer o quê? Separar do Reino Unido e se unir com a Irlanda. Por quê? Porque eles querem ficar com maioria católica. Mas os protestantes são maioria na Irlanda do Norte, falam não, vão ficar com quem? Com o Reino Unido. E durante muito tempo, muitas décadas, dentro da Irlanda você tinha literalmente separado católico para um lado, protestante para o outro. Bairro de católico, bairro de protestante. Escola para católico, escola para protestante. Farmácia para católico, farmácia para protestante. Boteco para católico, boteco para protestante. Literalmente separado. E qual era a forma que os católicos, tá, que são minoria na Irlanda do Norte, mas maioria na Irlanda, faziam na Irlanda do Norte para tentar pressionar? O que eles faziam, gente? Eles faziam protesto. Como? Com atentados. Eles faziam o quê? Explodia bombas, tá, em caminho de criancinha católica que estava indo para a escola. E o que os protestantes faziam para revidar? Explodiam o quê, gente? Bombas em caminho de criancinha protestante indo para a escola. Isso vai até mais ou menos 2004, 2005. Quando então acontece o quê? O grupo IRA, que é o Exército Republicano Irlandês, resolve depor as armas e virar um partido político. E por que eles fazem isso? Eles falam, gente, calma lá, para que nós estamos brigando? Me diz isso. Tá certo? Nós todos fazemos parte da União Europeia, então nós temos livre circulação, não tem sentido brigar. Então, com isso, eles pararam de brigar nesse sentido aí, entendeu? Então, eles pararam nessa época e falaram, opa, vamos virar um governo conjunto, no caso. Até aqui entendida a questão católico-protestante. O que acontece, gente? Tá, com a crise 2007, 2008, tá, é aquele velho ditado, farinha pouca, meu pirão
Primeiro, o Reino Unido conseguiu fazer o quê? Começou a sentir, tá, que ele estava mais mandando dinheiro para a União Europeia do que recebendo. Tá? Dados indicam que de cada 3 euros que ele manda para a União Europeia, recebe 1 de volta. De cada 1 imigrante que sai do Reino Unido para a União Europeia, vem 3 da União Europeia para o Reino Unido. Tá? Então já começou a não ficar esse balanço legal para o Reino Unido, segundo a visão do Reino Unido, vamos dizer assim. Tá? Mais um detalhe nessa brincadeira, vamos lembrar que em 2011 tem Primavera Árabe, vamos lembrar que em 2013, 2014, tá? Nós temos uma questão de que é do Estado Islâmico, grande imigração para a Europa, e a Europa começa a abrir as portas, vem cá, tô querendo todo mundo aqui, tem exercício mais à frente sobre isso, tá? Então faz o quê? O Reino Unido fala, não, eu não quero isso, eu quero ficar separado, eu sempre fui mais elitizado, Você que já foi para a Europa, você sabe, você tem um visto para entrar em toda a União Europeia. Para entrar no Reino Unido é outro, tá certo? Não é assim não, tá? A União Europeia usa o euro, o Reino Unido continua com a libra esterlina, tá certo? Ou seja, narizinho em pé, é mais ou menos essa a ideia, tá? Então o que acontece? Com isso começa a desenvolver um sentimento de falar, vamos tirar o Reino Unido de quem? Da União Europeia. E eles vão fazer isso e leva essa ideia a cabo e leva essa ideia o que, gente? A consulta popular no referendo. O que aconteceu nessa consulta popular? Tá? Todas as pesquisas, como eu costumo brincar e falar, o Datafolha, o Ibope, falavam o quê? Com mais de 70% da população ia fazer o quê? Votar para continuar unido. Tá? 25% para separar, 5% estava indeciso, era isso. Mas quem é que queria separar, gente? Os velhos. A população de mais idade. Por quê? Aquele saudosismo. Eu quero ver o velho Reino Unido. Eu não quero esses jovens aqui, eu não quero esse mistureba aqui, eu quero a Inglaterra de antigamente. É mais ou menos essa ideia. Tá? Os jovens não, eu quero ficar todo mundo unido, eu quero poder ir para qualquer lugar. Era isso. Só que no Reino Unido, o voto não é obrigatório. Domingão de sol e calor. Você jovem, vai votar ou vai para a praia? Vai votar, tá certo, ou vai para o shopping? Vai votar ou vai para o show? Vai votar ou vai para o estádio? É isso, tá? É isso. Então os jovens foram o que, gente? Foram fazer qualquer coisa menos votar. E os velhos? Tá? Domingão do Faustão ou votar? Votar. Então quando abre as urnas, dá 52% para separar e 48% para ficar unido. E os jovens? Não, mas nós somos maioria, mas não foram votar. E agora? Agora entra no processo de separação. Vai acionar o chamado artigo 50, tá? Do Acordo de Lisboa, que não é uma Constituição única, mas é quase, tá certo? E vai fazer o que, gente? E vai falar assim, eu quero sair. Mas para sair eu tenho um prazo de 2 anos, o que dava em 29 de março de 2019. Tá? Mas chegou, não fizeram acordo, foram para abril, de abril para o dia 31 de outubro de 2019, e aí prorrogou para o dia 31 de janeiro de 2020. Eu já não aguento mais, resolve isso. Tá? E o parlamento faz o que, gente? Não acerta com o parlamento europeu, o parlamento do Reino Unido com o parlamento europeu, não acerta quais são as cláusulas desse divórcio. Tudo que o representante do Reino Unido, tá, negocia para esse divórcio, tá? Eu fico com isso, eu fico com aquilo, tá? O que acontece? O parlamento, a oposição do Reino Unido não aceita essa cláusula. E aí fica prorrogando, postergando essa questão aí. Até que agora, recentemente, o Boris Johnson fez o quê? Falou o seguinte, vou chamar novas eleições para fazer um novo parlamento. Por quê? Porque vocês aqui estão só enrolando e não saem do lugar, tá certo? Então essa questão relacionada com o que, gente? Com o Brexit. Então vamos resolver as questões aqui. Vamos lá. Questão 8. A grave recessão econômica e o aumento do número de refugiados reacenderam o sentimento anti-imigração, a xenofobia e o medo de que estrangeiros passem a competir no mercado de trabalho com os cidadãos britânicos. Foram fatores decisivos para a vitória do Brexit. Questão que, gente, verdadeira, exatamente isso. Ele não quer o imigrante, tá certo? É a xenofobia, a aversão a estrangeiro, tá certo? Não quer que o estrangeiro passe a competir no mercado de trabalho de igual para igual com eles. Ei, professor, como eles são egoístas, não é isso? Faz o seguinte, o que você acha do imigrante para o Brasil e competir no concurso de igual para igual com você? Você quer? Não, né? Então é complicado. A situação do imigrante é triste. Ela é terrível, é desesperadora, ela é desumana. Está fugindo, tentando sobreviver, que eu nem falo sobreviver. Mas você quer essa concorrência? Não quer.
Esse que é o detalhe, tá certo? E aí aquele velho ditado, gente, farinha pouca, meu pirão. Primeiro, questão 9. A maior preocupação dos britânicos está na possibilidade de não terem mais o euro como moeda oficial, pois é um câmbio reconhecidamente forte e imponente no mundo. Gente, essa questão está errada. E está errada por quê? Nós vamos lembrar, gente, que a origem da União Europeia é lá atrás, tá certo? É lá no pós-Segunda Guerra Mundial, quando 3 países se unem, tá certo? Bélgica, Holanda, tá, Netherlands e Luxemburgo, chamado de Benelux. Fizeram um acordo comercial entre eles, que deu certo. Deu tão certo, tá, gente, que depois vai ampliar e vai virar SECA, tá? Comunidade Econômica de Carvão e Aço, que entrou França, Itália e Alemanha, que deu certo. E vão virar Comunidade Econômica Europeia, Comunidade Europeia, Mercado Comum Europeu, até virar o que, gente? Virar União Europeia em 91, no Tratado de Maastricht, onde, gente? Na Holanda. Detalhe, quem inicialmente formou a União Europeia? Gente, 15 países integrantes aqui. 15 países integrantes formaram inicialmente a União Europeia, tá? Deixa eu ver se eu consigo lembrar isso aqui de cabeça, ó. Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido e Suécia. Deixa eu ver se tem 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Exatamente isso. Então, os 15 inicialmente formaram a União Europeia. E aí aconteceu o quê, gente? Em 2001, eles resolvem adotar uma moeda única, que é o euro. Os 15 adotaram? Não. 3 países não adotaram. Quem não adotou? Dinamarca, Suécia e Reino Unido. O que eu vejo cair em prova, a gente perguntando se o Reino Unido adotou ou não. Eu nunca vi perguntando se a Suécia adotou, tá? Se a Dinamarca adotou, mas eu sempre vi perguntando o que, gente? Se o Reino Unido adotou. Adotou? Não. Lá dentro do Reino Unido você até paga com euro, mas a moeda oficial é o que, gente? É a libra esterlina, tá certo? Em 2004 entra mais 10 países para a União Europeia, do antigo leste europeu, tá? Letônia, Estônia, Lituânia, Eslovênia, Eslováquia, tá certo, gente? Polônia, República Tcheca, Malta, Chipre, tá? Entram, tá certo? Depois entram mais 2, Bulgária e Romênia, e depois a Croácia. Então são o que? Europa dos 28. Todos os 28 adotam o euro? Não. Tem aqueles 3 inicialmente, mais 7, então tem 10 países hoje que não adotam o euro. 3 porque não quiseram, Dinamarca, Suécia e Reino Unido. 7 porque não atingiu a questão econômica de ainda adotar o quê? O euro, no caso, beleza? Então, cuidado, direto cai a questão falando do euro e de quem, gente? Da União Europeia. Questão do euro e de quem? Do Reino Unido. Tá errado porque o Reino Unido não adotou o quê? O euro, no caso. Beleza assim? Tranquilo? Vamos lá, questão 10, caiu na prova da BIM. Moleza a questão aqui, vamos lá. O resultado do plebiscito sobre o Brexit representou a vontade de todas as nações integrantes do Reino Unido, cujas populações receavam o aumento crescente dos imigrantes no Reino Unido, decorrente da instituição da norma de imigração pouco restritiva pelos países integrantes da União Europeia. Gente, olha aqui, ó, questão errada. E tá errada por quê? Tá? Porque quando foi feita a consulta popular, tá, gente, a Escócia, na sua imensa maioria, não queria sair, tá certo? Não queria sair, votou para continuar o quê? Unido, tá, gente? Então, na verdade, o Reino Unido aqui, a Inglaterra, votou para fazer o quê? Para separar, mas a Escócia, na verdade, a imensa maioria votou para ficar junto. Então tá aqui, ó, o resultado do plebiscito representou a vontade de todas as nações integrantes do Reino Unido, errado, tá? Vamos lá, questão 11, vem falar do Mercosul. Para falar do Mercosul, gente, o que é o Mercosul, tá certo? O Mercosul
tá? É um bloco econômico que tem a sua origem lá atrás, tá certo? O Mercosul tem origem lá em 1960, quando forma uma coisa chamada ALAU, que é a Associação Latino-Americana de Livre Comércio. Depois, em 80, que não dá certo, em 80 forma a ALAD, Associação Latino-Americana de Desenvolvimento e Integração, que não dá certo. Em 85 tem um acordo bilateral entre Brasil e a Argentina, que dá certo. Em 89 entra quem, gente? O Uruguai, que dá certo. E em 91, no chamado Tratado de Assunção, entra quem, gente? O Paraguai. Então aqui nós formamos o quê? O Mercosul, o Mercado Comum do Sul, que na verdade é o que, gente? Ele é considerado uma união aduaneira. Vale lembrar o seguinte, né, gente? Os blocos econômicos, eles possuem vários estágios. O bloco econômico no estágio 1 é chamado de área de livre comércio. O que é isso? É um bloco econômico que entre os países membros, a única coisa que circula livremente é o que, gente? Mercadorias. Nós temos o estágio 2, chamado de união aduaneira. O que vem a ser união aduaneira, gente? União aduaneira, tá? É um bloco econômico que vai fazer o quê? Que tem a livre circulação de mercadorias e mais a adoção de quem? Da TEC, da tarifa externa comum, tá? Nós ainda temos o quê? A 3. O que é a 3? É o chamado mercado comum. O que é o mercado comum? O mercado comum, na verdade, é a união do estágio 1 mais o estágio 2, tá? Mais o que, gente? Livre circulação de pessoas, bens, serviços, capitais, mais o que? Um parlamento único, mais uma presidência única, mais políticas públicas em comum. A União Europeia. E o estágio 4, que é chamado de quê? De união econômica e monetária. O que é a união econômica e monetária, gente? É a união de tudo anteriormente, mais a adoção de quem? De uma moeda única. O que eu posso falar para vocês? Que só a União Europeia está nesse estágio aqui, tá certo? O Mercosul, ele é a união aduaneira. Ué, professor, o Mercosul, o Mercado Comum do Sul não é um mercado comum? Não, ele tem a intenção de ser. O Mercosul, ele tem um parlamento único, tá certo? Até com a sede única em Montevidéu. O Mercosul, ele tem uma presidência única, tá? Rotativa a cada 3 meses, tá certo? A cada 6 meses, por ordem alfabética, tá? Dos países. Mas o Mercosul, ele é o que, gente? Uma união aduaneira para efeitos de prova de concurso. E aí vem a questão 11, que traz assim: o Mercosul possui desde a primeira década do século XXI um parlamento único, o Parlasul? Sim. Cuja sede é rotativa? Não, a sede é fixa em Montevidéu. Assim como a presença do bloco, ele é rotativa a cada 6 meses. Mas o Parlasul não, tá, gente? O parlamento Mercosul, ele é fixo. Por isso que a questão está errada. Questão caiu na prova da ABIN. Vamos lá. Próxima questão. Caiu na prova da AGU. Gente, é o seguinte, nós tivemos, tá, a crise da União Europeia, vamos lembrar disso, são vários países que entraram em crise. O que levaram esses países a entrar em crise, gente? Uma coisinha chamada dívida interna. Professor, que treca é chamada dívida interna? Dívida interna é o seguinte, todo país tem, tá? É uma forma que o país tem de financiar o seu próprio desenvolvimento, tá certo? Ou seja, eu, país, falo para você, ó, eu tô precisando de dinheiro emprestado para fazer o quê? Construir uma rodovia. Você vai fazer o quê? Você acredita no país e empresta dinheiro para o país. O país te dá o quê de garantia? Um título, um cheque pré-datado, mas a gente chama de título do Tesouro. Então você faz o quê? Você paga 10 mil nesse título e o país fala assim, ó, daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos eu te pago 12. Você faz os cálculos e vê que é um bom investimento. Tá certo? O país pega esse dinheiro, investe, vai fazer o quê? Vai gerar economia, gera economia, arrecada dinheiro suficiente para pagar você e ficar com lucro. A ideia central é essa. E no Brasil nós temos uma coisinha chamada regra de ouro. O que é a tal regra de ouro? A regra de ouro, gente, é que diz o seguinte, no Brasil, tá?
aqui no Brasil a gente não pode vender títulos para pagar despesa corrente, eu não posso vender título para pagar salário, eu não posso vender título para pagar o quê, gente? Previdência. Eu só posso vender título para fazer o quê? Para pagar investimento, ou seja, eu vou fazer o quê? Vou fazer algo que vai gerar dinheiro depois, suficiente para pagar você que emprestou dinheiro à população e sobrar dinheiro. É isso. Isso que é a tal regra de ouro. Mas vamos lembrar que vários países europeus, ou a imensa maioria, não tinha a tal da regra de ouro. E aí aconteceu o quê? Como, por exemplo, a Grécia começou a vender muito títulos, foi se endividando e depois fez o quê? Deu aumento de salário para servidor público, uma série de coisas e depois fez o quê? A gente não conseguiu pagar. Não conseguiu pagar. Tá certo? E aí faz o quê? Explode a crise. A crise explode em vários países. Quais são esses países? São vários aqui. A gente pode falar que são chamados PIGs, tá certo? Tá? São chamados PIGs. O que é isso, gente? É Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Tá certo? Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Vai lembrar, gente, que PIG em inglês, porco. Quem fez essa sigla podia criar qualquer sigla. Podia ter criado, por exemplo, JIPs, que dá também aí com as mesmas letras, não é isso? Mas não quis. Por quê? Quis fazer literalmente alusão a porco. Porque porco está na lama. Tem uma piscina limpinha. Se tivesse uma piscina limpinha, estava na piscina limpinha, né? Porque porco está literalmente o quê? Na lama. É por causa disso. É essa alusão que quiseram fazer. Beleza? Então, em cima disso, olha a questão da AGU recentemente. Durante a crise da dívida soberana dos países da zona do euro, alguns economistas empregaram o acrônimo pejorativo PIGS, do inglês porco, para se referirem a certos países. A respeito desse contexto, julgue os itens a seguir. Vamos lá. PIGS refere a países que, entre outras características, apresentam elevados déficits fiscais e níveis de endividamento relativo às suas economias. Questão que, gente, corretíssimo, não é isso? Tá? Ou seja, se endividou mais que podia. Eu posso falar para vocês, gente, que Portugal se endividou e chegou a dever algo em torno de 150 bilhões de euros. A Irlanda deveu 165. A Grécia, 350. Tá? E a Espanha, tá? Ela pediu emprestado para o seu grupo econômico, a Troika, 140, mas ela deve 650. E a Itália deve mais de 2 trilhões de euros. Então, olha só o que é isso aqui. Tá? Então, endividamento maciço, imenso. 14. Vários desses países tiveram que contar com o auxílio financeiro da Troika. O que é Troika, gente? Troika é uma palavra russa que significa carroça, carruagem, trenó. Se você pegar agora o Google aí, Google Imagens, digitar a palavra Troika, vai aparecer o quê? Uma carroça, tá? Um trenó, uma charrete puxada por 3 animais igualmente alinhados. Então, quem eram esses 3 animais, gente? Era o seguinte, ó, você tinha aqui a carroça, ou seja, a Troika, tá certo? Dentro da Troika, quem estava sendo carregado? A Grécia. Então aqui a Troika é a carroça. Quem estava sendo carregado aqui dentro, gente? A Grécia, no caso. E quem é que estava puxando a Grécia? 3 animais igualmente alinhados. Quem eram eles? FMI, Banco Central Europeu e Comunidade Europeia, no caso. Para você ter ideia da coisa, o Brasil hoje está devendo em torno de 75% do nosso PIB em dívida interna. A Grécia chegou a dever 185%. Então esse grupo aqui chamado Troika vai fazer o que? Grécia, eu te empresto dinheiro. Mas para que eu te empreste dinheiro, você tem que fazer o quê? Você vai ter que seguir o que eu vou falar. O que eu vou falar para você? Quais são as minhas regras? É o chamado o quê? Consenso de Washington. Eu te empresto dinheiro, mas tem que fazer o quê? Demitir servidor público, reduzir o salário de servidor público. Você tem que fazer o quê? Você tem que fazer reforma da Previdência, tá certo? Ou seja, fazer arroxo fiscal para arrecadar cada vez mais e gastar cada vez menos, no caso. É lógico que a população não aceitar, vai para a rua, vai bater de frente, mas é essa a ideia aqui, beleza? Então tá aqui, ó, 14. Vários desses países tiveram que contar com o auxílio financeiro da Troika, tá? Banco Central Europeu, Comunidade Europeia e FMI, para pagar e refinanciar suas dívidas soberanas. Questão que, gente, verdadeiro no caso. E tem mais, né? Eu empresto dinheiro soltando aos pouquinhos. Se você não cumpriu o que eu falei, eu paro de soltar esse dinheiro, tá? Tais países apresentavam elevadas taxas de desemprego durante tal crise? Verdadeiro. Gente, vamos lembrar que o símbolo da crise na Espanha foi o quê? O desemprego.
No geral chegou a 28%, entre os jovens 60%. Hoje na Espanha tem algo em torno de 28% de desempregados. No Brasil tem 12%, tá? Então a situação tá feia, tá? Então você tem um desemprego maciço aí, questão 15, verdadeira. Vamos para a próxima questão. Olha o que traz a próxima questão. A grande crise da economia global começa a ser percebida como uma série de eventos encadeados, mais imprevisíveis, sem que se conheça o próximo ataque. A dívida pública dos Estados Unidos, Japão, Inglaterra e países da zona do euro, sobretudo os mediterrâneos, como Portugal, Espanha, Itália e Grécia, está entre o espanto e o terror. Acerca do tema abordado no texto e de outros relacionados, julga os itens. 16. A Irlanda, juntamente com os países mediterrâneos citados no texto, entrega os chamados PIGs, um acrônimo pejorativo semelhante ao inglês pigs, que significa porcos, em referência à fragilidade econômica, verdadeiríssimo. Falo para vocês que quando essa questão caiu em prova, foi uma das questões que a galera mais erraram. Por quê? Pô, professor, o que PIG tem a ver com economia? Você esquece o que você coloca sua economia, o que, gente? Num cofrinho em formato de porquinho. 17, olha que interessante. Quem errar essa aqui me paga o almoço, hein? Vamos lá. Um fato que ilustra adequadamente o bom momento da nossa economia é a participação do Brasil no grupo de países que atualmente são credores do FMI. Gente, olha só, o Brasil é credor do FMI? Nós pagamos o FMI? Pagamos quando, gente? Em dezembro de 2005. Nós quitamos toda a nossa dívida com o FMI. E hoje não devemos mais nada para quem? Para o FMI. Essa é a verdade. Tá? Agora a pergunta é, nós estamos num bom momento da economia ou nós estamos passando um aperto miserento, tem que fazer reforma em cima de mais reforma? Reforma em cima de mais reforma. Por isso que a questão está o quê, gente? Errada. Por quê? Porque nós não estamos vivendo um bom momento, mas nós já somos o quê, gente? Credores do FMI. Isso aí ninguém pode negar. Nós não só pagamos, como nós já emprestamos dinheiro para o FMI. 18. A crise que atinge a Europa preocupa o governo brasileiro, que vem se precavendo ao limitar o aumento de servidores públicos e realizando reforma no setor previdenciário. Questão que, gente, corretíssimo. Acabou de ser aprovado no Congresso o que, gente? Tá, a reforma da Previdência, não é isso? Foi sancionada, se eu não me engano, dia 11, 12, 15 de novembro aí, né? Segunda semana de novembro. Tá certo? Então já fez isso. A dos militares a mesma coisa. Então você faz o quê? Você está fazendo reforma na Previdência e fala que logo tem que fazer outra. Não vai se animar não, logo tem outra. Tá certo? E eu falo isso com um pesar miserento, gente. Comecei a trabalhar com 18 anos, professor é 30 anos, tá? Teoricamente aposentaria com 48, eu tô com 46, faltariam 2 anos. Com as reformas me jogou para 65. Não gostei. Tá? Então o que acontece? Tá, gente? Você faz o quê? O governo brasileiro está se precavendo no caso, tranquilo? Vamos lá, questão 19. Tendo em vista em que o movimento internacional de capitais tem recebido grande atenção da literatura econômica, particularmente com o aprofundamento do processo de globalização financeira nos últimos 25 anos, julgo os itens acerca do movimento internacional de capitais e seus impactos. Vamos lá, embora sejam determinantes, expressivos do desempenho econômico dos países, as tendências, flutuações e composições dos fluxos internacionais de capitais têm baixíssimo impacto nas diretrizes ou escolhas políticas econômicas de economia aberta, gente. Questão que errado, tá certo? Pelo contrário, fluxo de capital tem o que, gente? É altíssimo impacto. Vai lembrar o seguinte, o que nós vamos fazer, a gente depende de capital internacional. Vou lembrar o seguinte, tá? Imagina que você é um mega, super, top, hiper investidor. Você vai para que país? Você vai investir aonde? Onde te dá maior lucro. Essa é a verdade, tá? Então você não quer saber muito de reforma de leis trabalhistas, disso, aquilo, outro. Você quer saber de quê? Do seu lucro. O mundo é assim. E se o país falar, não, mas aqui eu só aceito assim, acaba o quê, gente? Ficando sem investimentos. Olha a questão 20. A valorização da produção de commodities. O que são commodities? Commodities são produtos agrários, tá? Primários, agropecuários, extrativismo, que têm uma determinada padronização e são negociados aonde? Nas bolsas de valores. E o aumento de seus preços e de suas exportações tem sido apontado como promotor de riqueza e ascensão para os países emergentes.
tais como os que integram os BRICS. O que são BRICS? BRICS não é bloco econômico, é uma sigla criada por um economista chamado John Neal, que ele visa o quê, gente? Que visava falar o quê? Que eram os países que seriam as prováveis potências do século XXI. Que países são esses? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que passam a ser considerados importantes para a manutenção do crescimento da economia mundial, questão verdadeira. Questão 21. O aprofundamento da globalização põe fim ao que ainda existe, olha só, põe fim ao que ainda existe de nacionalismo e torna irreversível o desaparecimento das culturas locais. Já está totalmente o que, gente? Errada, no caso, a questão aqui. Beleza aí, gente? Tranquilo? Vamos fazer um rápido intervalo. Na volta, a gente continua falando de globalização e vamos falar de outros temas que envolvem o que, gente? Atualidades. É rapidinho. Vamos lá fazer um intervalozinho?